Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Diz-nos a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Palavra do Senhor que nos ensina. Queridos, é nos momentos de intensa luta, de intensa provação, que o ser humano precisa encontrar forças dentro de si mesmo para poder superar essas adversidades. É no momento de muita dificuldade que o ser humano precisa encontrar dentro de si a esperança, aquela luz que nos leva em direção a uma solução que os nossos olhos não conseguem ver, e o nosso coração não consegue se alimentar de que dias melhores podem vir e nos acontecer. É nesses momentos, queridos, que Jesus se apresenta como solução para toda e qualquer necessidade. É nesses momentos em que as lutas parecem prevalecer, os gigantes dos problemas parecem que não são mais um inimigo à nossa altura, mas além das nossas forças, além das nossas energias. É nesse momento que Deus se mostra presente. É nesse momento que Deus se apresenta como solução. O texto que nós estamos agora a meditar trata de uma realidade, de um estado, de uma situação lamentável, de uma situação deplorável. O profeta Isaías, ele nos fala de um evangelho da apresentação do Senhor Jesus Cristo, século antes, 7 séculos antes de Cristo nascer. Mostrando que o momento em que Cristo veio à Terra era um momento de muita desolação, um momento de muita dificuldade, que ele identifica como densas trevas, momento em que a humanidade está perdida, sem referência de Deus. E é nesse contexto que Jesus se apresenta como solução, vindo a nascer numa terra desolada, abandonada. E o próprio Deus, segundo a sua própria justiça, efetua no povo de Israel essa disciplina.
Isaías pinta o quadro de uma situação de uma terra que já está pisoteada por povos gentios. Ele diz: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. E essa é a referência do momento em que Deus, por desobediência do povo de Israel, desapossa o povo da sua própria terra e levanta como instrumento dele para a disciplina do povo de Israel o povo da Assíria. E os assírios, então, ao tomar esses limites da terra de Israel, esse profeta pré-exílico mostra que no momento da história em que a desobediência do povo foi tamanha, Deus desapossa essa terra, porque a Síria tinha um sistema de dominar, mas o seu sistema de dominância não era fazer com que os moradores daquela terra permanecessem ali. Sua terra poderiam promover uma rebelião. Então, o modus operandi dos assírios era invadir a terra, desapossar a terra, tirar o povo que ali estava estabelecido e povoar a terra com povos estranhos. A citação de Isaías é essa citação de uma terra desprezível, de uma terra abandonada, de uma terra que Deus, pela sua disciplina, desapossou o povo das suas próprias origens, do seu próprio estado, e colocou-os em outro lugar, colocando naquele lugar em que o povo de Israel vivia, como promessa do Senhor, libertados da escravidão do Egito, agora povos estranhos, outros povos que vieram pisar nos limites de Israel. Mas vem agora uma palavra de esperança, em que a necessidade se mostra tão aviltada, tão grande, e o povo se mostra em tamanho desespero. Vem a promessa do Senhor para um profeta pré-exílico. E você sabe o que significa um profeta pré-exílico? É um profeta que fala em nome de Deus antes que o mal aconteça. É um profeta que estava falando de esperança, ainda que o povo precisasse ser corrigido. É um profeta que estava falando de uma situação de resgate de Deus, ainda que o povo tivesse que passar pela provação de ser disciplinado por Deus. O profeta está falando do exílio babilônico. O profeta está falando de um momento em que Israel está vivendo em tenebrosas trevas. E não bastou o exemplo da Assíria. O povo de Israel que permanece na terra, segundo a misericórdia de Deus, continua um povo obstinado em pecar contra o Senhor. Um povo obstinado em fazer tudo em contrariedade ao Deus que o chamou para ser povo de propriedade exclusiva dele. Isaías então fala que haverá disciplina porque o povo não aprendeu com os primeiros exemplos. Mas haverá um momento, e esse momento específico da história, em que o Deus irá resgatar o povo dessa tenebrosa escuridão, tornando um caminho glorioso, um caminho do mar, além do Jordão, a Galileia pisoteada, pisada, sitiada por gentios. Isso tudo por causa da desobediência de um povo que agora, nos limites de Israel, sente-se em casa. Um povo que, na trajetória da sua caminhada, não aprendeu nada e abandonou ao seu Deus, a quem ele tomou como propriedade exclusiva.
Agora o profeta aponta para uma profecia, um evangelho que profetiza a tempos longínquos, como se ele estivesse vivenciando o presente. O profeta Isaías era aquele profeta que conseguia ver muito à frente do seu tempo, tudo aquilo que Deus promete fazer, sem que ele pudesse presenciar esse grande livramento de Deus. Segundo a tradição, Isaías é aquele profeta que foi cerrado ao meio, colocado dentro de um tronco e ser cerrado ao meio. Ou seja, aquele que profere esperança para o povo de Israel está em oposição com um povo obstinado e pecador. Um profeta que fala de um evangelho que vem resgatar pessoas da escravidão, da escuridão, das trevas. E ele aponta então para a realidade de que o povo que andava em trevas, como uma situação futura que ele já está vivenciando, viu grande luz, e essa luz era a designação de uma criança que viria a nascer, promessa que o povo de Israel nutria, desde Gênesis capítulo 3, do verso 15, quando Deus promete a Adão e Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O povo nutre a esperança dessa grande luz, desse grande libertador, e essa luz que está agora se anunciando, ainda que seja um tempo distante, para o povo nutrir de esperança, para o remanescente fiel manter-se seguro e nutrir a sua esperança. É a promessa de que quando Jesus veio, o que ele encontrou, queridos, foi um estado terrível de degradação espiritual, de degradação, onde o povo vivia pecando. Falávamos já há alguns dias que Jesus veio num contexto de muita religiosidade, um povo tremendamente religioso. Hoje pela manhã falávamos pelo menos de 2 categorias, dentre as 4 ou 5 categorias de líderes religiosos no meio do povo de Israel. Um povo religioso, mas que sente a ausência de Deus. Religiosidade que não leva a lugar nenhum. Religiosidade que muitas vezes arroga direitos que as pessoas não têm. Religiosidade que diz que está próximo de um Deus que na verdade está distante do coração e dos lábios. Quando Jesus veio, a terra estava em plena escuridão. Mas essa não é uma alusão simplesmente ao estado espiritual do povo de Israel. Essa é uma alusão minha e sua, uma condição sua e a minha, quando Jesus nos encontrou. Jesus não nos encontrou em um momento satisfatório, onde estava tudo bom conosco e que ele veio para acrescentar a felicidade que nós já tínhamos. Não. O Evangelho sempre nos traz a realidade de que quando nós fomos encontrados, estávamos sujos, perdidos, em trevas, filhos da desobediência. Jesus não veio encontrar um povo que precisava simplesmente de uma mãozinha. Jesus veio para encontrar um povo que estava extremamente perdido. Extremamente perdido. E muitas vezes nós não temos a consciência de quem éramos e do que Deus nos tornou. A alusão de que esse povo que anda em trevas, ele está muito intimamente ligado e individualmente ligado a mim e a você. Toda pessoa sem Deus, toda pessoa sem Jesus Cristo, ele caminha em trevas, sem direção, sem caminho, sem uma luz que dê um norte ou direção. Todas as pessoas que caminham sem Deus, o seu caminho é a sombra da morte, como está escrito no versículo 2, é a região da sombra da morte.
e a não ser que a luz de Cristo resplandeça no seu coração, e você confesse a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a sua vida será uma vida tenebrosa, de trevas, sem Deus, sem esperança. O profeta não está falando de um momento da história, de um povo desobediente. O profeta está falando da condição humana, sem referência de Deus, sem presença de Deus, destino certo para o inferno, até que Jesus Cristo vem ao encontro da sua criatura. Como está escrito no capítulo 19 de Lucas, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a nossa condição, perdido em trevas, sem direção, sem Deus. Nós não somos, queridos, aquelas pessoas em que aceitaríamos Jesus de bom grado, puxando pela vontade, pela ação volitiva do nosso coração em encontrarmos Jesus. Foi Jesus que nos encontrou sujos, enlameados. Paulo relata essa realidade no capítulo 1 e 2 de Efésios. No capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus não te encontrou de maneira em que você pudesse rogar algum direito, porque você não tinha nada que merecesse a atenção de Deus. Pedro ainda chama para a realidade no capítulo 2, verso 9, dizendo que nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, mas antes ele aponta que nós éramos trevas, daquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. O que Isaías está apontando não é uma situação de um povo obstinado na história, num determinado ponto da história, mas em todo lugar e tempo onde houver uma criatura sem a presença de Deus, esse indivíduo estará em trevas. E, queridos, isso não depende da presença de religiosidade. O século 21, sobretudo no Brasil, tem sido esse tempo de grande religiosidade, onde as pessoas se declaram agnósticas, como abrindo possibilidade para acreditar em tudo e não se duvidar em nada. Tem muito agnóstico crente, tem muito evangélico agnóstico, que acende vela para Deus e uma para o diabo, porque o seu coração não conseguiu entender o que é uma vida de fidelidade com Deus, uma vida de caminhada com Deus. Estamos em pleno século 21, e quando se fala da evolução humana, nós passamos a pensar que biblicamente o homem continua pecador e obstinado para trabalhar contra a vontade de Deus. Jesus vem se apresentar como solução nessa situação crítica em que o nosso coração está em trevas, sem a presença do Espírito Santo, como a necessidade real da morada de Deus para transformar a nossa realidade. No versículo 3 nós encontramos a realidade de um profeta que reconhece que Deus, pela sua misericórdia, tem multiplicado o povo, aumentando sua alegria. Esse povo que clamou lá no Egito. Falávamos hoje pela manhã, quando Deus nos dá um problema, né? Se você não teve oportunidade de ver o estudo hoje, você vai ter a oportunidade de revisitar o estudo, porque está à disposição na rede social. Quando Deus te dá um problema, nós vemos um povo lá no Egito escravizado, clamando por Deus, e esse povo que clama por Deus se multiplica ali no Egito. E depois de 400 anos de clamor, Deus levanta um libertador que não quer voltar às suas origens, que teima, porque ele teme a responsabilidade que está sobre seus ombros. E Deus então o envia para libertar o seu povo. Outra
alegoria que cabe muito bem a nós. Nós, além de estarmos em trevas, abandonados, sem o cuidado de Deus, nós também somos escravos do diabo. Éramos escravos do inimigo, até que fomos comprados, até o momento de sermos comprados com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. É assim que o profeta Isaías mostra a situação deplorável do povo. Um povo que se multiplicou, e que o Senhor aumentou a sua alegria, mostrando sua provisão, cuidado e proximidade. Esse povo se alegra no tempo da colheita. É um povo que exulta quando reparte os despojos, porque Deus vence os inimigos. E olha que a situação que o profeta está mostrando aqui são situações passadas que rememoram a grande caminhada com Deus, onde Deus provê grandes vitórias ao povo de Israel. Motivo pelo qual ele cita a opressão por meio dos midianitas, do tempo de Gideão, lá no tempo de Juízes. Deus mostrando que a libertação do povo, que deveria trazer alegria contínua no povo, era sempre interrompida por um momento de tristeza, um momento de luta, de provação, porque o povo se afastava de Deus, se afastava do seu cuidado, e chegava a vara, chegava o jugo. O jugo era o símbolo de que a pessoa estava subjugada, colocada debaixo da autoridade de outra nação, de um outro rei. E teria que fazer tudo o que aquele conquistador da terra exigia. Assim como os assírios conquistaram o povo de Israel, assim como os babilônicos conquistaram o povo de Israel, assim como os midianitas oprimiam o povo de Israel, o povo então precisaria clamar a Deus, a fim de que Deus levantasse os juízos. A vinda de Jesus é o momento em que o jugo se quebra. A vinda de Jesus é o momento de proclamação de liberdade, mas uma liberdade que foi paga por alto preço. É o momento em que nos livra da vara do opressor, que nos escravizava. E essa figura não é uma figura simplesmente humana, mas é uma figura espiritual, que nos se assenhorava de nós. Quando você abre o livro de Jó, você vê uma reivindicação de Satanás. Reivindicação de Satanás. Sabe o que isso significa? Satanás sempre, depois da queda do homem, assumiu a responsabilidade como dono e senhor. É isso que Jesus veio quebrar. É esse jugo que Jesus veio quebrar, como está no versículo 4. Ainda que tenha referência de seres humanos, essa referência, acima de tudo, refere-se a um opressor espiritual. Jesus fala que o profeta Isaías aponta o momento em que a guerra irá acabar. E o tumulto do guerreiro não seria visto mais nos limites de Israel. Mas o versículo 5, ele, além de tudo, nos proveu uma vitória que não está restrita a um tempo e lugar, mas mostra que essa solução seria uma solução definitiva para todo e qualquer povo sem a presença de Deus. E talvez você me pergunte, mas pastor, agora o senhor só está apresentando as coisas terríveis, as necessidades do povo, um povo sem esperança, que não olha para o futuro com uma expectativa boa, ainda que haja promessa. É verdade, amados, é verdade. Tudo porque nós vamos chegar no versículo 6 e no versículo 7, onde toda essa história é mudada, onde o meu destino e seu destino foi mudado. A primeira colocação que nós encontramos no versículo 6 é da encarnação do Verbo. O menino nos nasceu. Essa é a primeira referência que nós encontramos na Bíblia do Deus humano, do Deus que se humanizou. Mas também nós encontramos essa primeira
revelação de um Deus encarnado, que esse Deus agora assume o seu lugar. E esse filho, em algumas traduções, eu não sei se na sua tradução está assim, esse filho, ele vem com um F maiúsculo, apontando que esse filho é o Verbo encarnado, é o Deus eterno, a quem se revela que o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o menino que na carne nasceu, se revelou na carne, é o Filho do Deus Altíssimo, o Criador que veio ao encontro da sua criatura. É a primeira revelação que nós encontramos no texto sagrado do Antigo Testamento, onde as duas propriedades distintas do Senhor Jesus se encontram: o Deus, o Verbo encarnado, onde ele é 100% humano e 100% Deus. Mas o versículo 6 nos chama para a realidade da mudança da nossa história. O versículo 6 nos chama para a realidade de quem é o menino que nasce, de quem é o menino que vem no determinado tempo mudar a história da nossa vida, a nossa terrível história de tenebrosa escuridão. E esse texto nos chama para um maravilhoso conselho com Deus. Esse texto nos ensina que Jesus é a fonte de todas as nossas necessidades. Jesus é a fonte para a satisfação de todas as nossas necessidades. O versículo 6 mostra que esse Senhor Jesus, o Deus encarnado, que veio ao encontro da sua criatura, ele é o maravilhoso conselheiro. E o que isso quer dizer, pastor? Esse maravilhoso conselheiro é aquele que, sobre o seu conselho, as nações são guiadas, as pessoas são guiadas. É o pastor, é o supremo pastor que está à frente do seu rebanho, conduzindo-os para a água de descanso, para a água tranquila. Falamos até agora da situação deplorável do povo, mas agora o versículo 6 nos aponta a fonte de toda a satisfação humana. E, queridos, não é a fonte dos nossos desejos, é a fonte das nossas necessidades. Lamentamos muito o fato de, em pleno século XXI, as pessoas acorrerem para a igreja para que Deus faça tudo o que Ele quer. Mas Ele não quer se dobrar diante de Deus para fazer tudo o que Ele precisa. Nós estamos identificando nesse século XXI um crente que virou cliente, exigente. E ele não entendeu ainda que é pecador e necessitado de Deus. Esse é o estado que nós nos encontrávamos. E o maravilhoso conselheiro, maravilhoso significa que esse Deus jamais nos decepcionará. E o conselho se dá pelo atributo do próprio Senhor Jesus, do seu ensino profético, falando da vontade do Pai. Ensino que nós encontramos logo no início do Evangelho, do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Das bem-aventuranças. E Jesus termina esse texto lá no capítulo 7 dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo-a-lo-ei com um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Maravilhoso conselheiro. Nós temos tanto para aprender com Jesus e com o conselho de Jesus. Às vezes preferimos tanto o conselho de amigos, tanto o conselho de pessoas, mas nós não colocamos o nosso coração sobre a consulta, nós não colocamos o nosso coração debaixo da oração para entendermos e compreendermos a vontade de Deus para nós. Jesus se apresenta como a fonte da sua necessidade, como um maravilhoso conselheiro quando você não tem nenhuma direção, nenhuma expectativa para a sua vida. Mas Jesus não é só um maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, que não somente quebrou o seu jugo, mas te libertou
de todas as amarras de Satanás. Esse Deus forte que não somente nos libertou, mas nos garante uma vida com Ele, que nos garante um momento específico com Ele, e nos assume como sua propriedade, assim como Ele assumiu o povo de Israel. Voltamos à menção novamente do apóstolo Pedro lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Deus nos toma como propriedade com um braço forte. Ele nos libertou das trevas. E esse Deus forte é a fonte da nossa necessidade quando nós não temos força para reagir. Quantas vezes queremos debater com os nossos problemas, quando na verdade Deus se apresenta como solução para você, e que você dependa somente dele para que todos os seus problemas sejam resolvidos. Vivemos em momentos de plena dificuldade, vivemos em momentos de plena luta, e muitas vezes nos sentimos tentados mesmos a olhar a situação que não temos o menor controle sobre ela, tentarmos da nossa maneira resolvê-los. Deus é o Deus forte, que te provê refúgio, que é a sua fortaleza no momento de angústia. O versículo 6 não está aqui para mostrar as suas incapacidades como uma possibilidade de autossuperação. O versículo 6 está mostrando aqui a única solução para a sua vida, a fonte de todas as suas necessidades. O maravilhoso conselheiro que dirige o nosso caminho e nos leva para o caminho da eternidade. O Deus forte que nos libertou como um forte e nos tomou como propriedade para si. Mas Ele também é o Pai da eternidade. E Pai aqui, queridos, é preciso entender o que significa essa palavra Pai. Um judeu olha para essa palavra e entende como uma questão de origem, né? E quando nós olhamos essa palavra Pai da eternidade, nós poderíamos ver como um conflito dentro da Trindade, de Jesus querendo assumir uma posição na Trindade que Ele não tem, quando na verdade para um judeu a palavra Pai, ela designa a origem, onde nasceu, ou seja, Cristo é a origem da nossa eternidade. Basta confessá-lo como único e suficiente Salvador, e você tem a sua eternidade garantida, pois Ele é a origem da eternidade. Assim como nós encontramos na própria palavra de Deus uma referência ao diabo, que ele é o pai da mentira, significando que a mentira tem a sua origem em Satanás, Jesus é a origem da eternidade para todo aquele que confesse como seu único e suficiente Salvador. E ele encerra essa figura de Jesus que supre toda e qualquer necessidade humana, mostrando que Ele é o príncipe da paz. Jesus encerra seu ministério terreno antes mesmo da sua morte, com uma conversa particular aos discípulos, apresentando-se como a paz que o mundo não dá. E queridos, quando nós olhamos para essa verdade, nós entendemos por que nós precisamos de Jesus. O mundo vive nesse contexto de paz em que nós vivemos aflitos, cheios de sobressaltos, cheios de sustos. E é somente a presença do Senhor Jesus que nos faz descansar, nos faz ver uma esperança no meio da adversidade. Nas lutas que Ele mesmo mostrou através dos exemplos das grandes tempestades da vida, Deus está presente, trazendo segurança, trazendo conforto, alimentando-nos da esperança de que Ele, quando está presente, nenhuma adversidade pode nos tomar e definitivamente nos tirar do rumo. Jesus é a fonte de toda a satisfação das suas necessidades. O versículo 7 fecha a figura desse Cristo que veio para reinar, para governar, para trazer paz
e para estabelecer e firmar juízo e com justiça. E a palavra desde agora e para sempre mostra que Jesus não veio num tempo específico para libertar um povo, mas para libertar toda a humanidade, da qual eu e você fazemos parte. Da humanidade caída, sem esperança de Deus, e que somente por meio da sua graça Ele pode fazer isso. Esse texto nos leva para uma mensagem que designa a segunda volta de Cristo. Um profeta que nos está profetizando a vinda de o Senhor Jesus Cristo para estabelecer um bem e uma estabilidade temporária. O profeta está falando de uma situação, de uma solução definitiva para a humanidade. Jesus é essa pessoa. Jesus é essa figura que traz solução definitiva e que não se encerra morrendo na cruz para salvar algumas pessoas, mas garantir a eternidade com Ele. Queridos, é possível que você, diante da realidade que você está vivendo, você só veja à sua frente desespero. Motivo para se desesperar, motivo para chorar, motivo para lamentar. Mas é necessário que você entenda que a mensagem do Evangelho vem te apresentar um Deus que é a fonte de todas as soluções para os seus problemas. E é necessário entender que esse Jesus que veio para salvar-nos da miséria e nos livrar do jugo do pecado, é o Jesus que estabeleceu conosco uma aliança de eternidade. E que te chama para olhar para Ele, autor e consumador da sua fé. Você não está sendo chamado para viver um evangelho em que finque os seus pés na terra e olhe com desesperança para o destino do mundo, como se ele fosse um final trágico. Jesus está chamando para olhar para Ele. Ainda que o mundo não te provê nenhuma esperança, nenhuma oportunidade para ver soluções diante dos seus olhos, Jesus te chama para viver uma eternidade com Ele. E é provável que, diante daquilo que nós vemos aqui, nós estamos sempre tomados de sustos, né? As pessoas ficando doentes do nosso lado, pessoas com Covid e morrendo do nosso lado. Jesus não te chamou para ficar espantado com isso. Jesus te chamou para olhar para Ele. Quando todas essas coisas te meterem medo, quando todas essas coisas trazerem oportunidade para desviar o seu foco. Essa mensagem do Evangelho é a apresentação do Senhor Jesus Cristo que veio para suprir toda e qualquer necessidade, mas que não veio somente para suprir as necessidades temporais. Ele veio para suprir uma necessidade espiritual da qual eu e você necessitávamos. Estávamos perdidos e sem referência de Deus. E Ele nos tornou nova criatura, para que para Deus pudéssemos ser resgatados e nutrir da esperança de viver uma eternidade. Deus não chama para coisas temporais. Deus te chama para uma eternidade, para usufruir aquilo que pela fé, e somente pela fé, conseguimos ver. Que Deus te abençoe.